Olá pessoal, tudo bem? Esse é o Farol LS para o dia 20 de agosto de 2015, hoje é quinta-feira, eu sou Fábio Figueiredo, pessoal na internet me conhece como Vlad, eu estou aqui para trazer os principais movimentos do mercado, índices, principais ativos, atualizações dentro dos modelos que a gente opera. Se por acaso faltar algum ativo nesse informativo, eu peço que você coloque aqui nos comentários do YouTube. Vamos iniciar então com a interpretação dos movimentos no gráfico do Ibovespa. Então temos aí na tela o gráfico do Ibovespa, um dia de leve alta, em que o mercado deixa um candle com algum caráter comprador. O Ibovespa volta a respeitar a zona de suporte entre a mínima de dezembro do ano passado e a mínima de fevereiro desse ano, aqui a faixa dos 46, vamos botar 47 mil pontos, entre 47 e 46 mil pontos, essa foi a zona respeitada. A diferença entre ontem é que hoje o mercado deixa um candle levemente comprador. Tá? Abaixo dessa faixa de preço, próximo suporte 45, depois 44, que é a mínima de 2013. A expectativa é de algum repique, e essa expectativa é confirmada com os preços passando para cima da máxima de hoje, certo? Com isso, algum movimento de alta dentro dessa tendência de baixa seria um movimento mais provável. O que me chama a atenção é o seguinte, amanhã é sexta-feira, se tivermos uma boa alta amanhã, o mercado volta a respeitar a LTA que conecta os fundos de 2013, 2014 e 2015. Esse seria mais um sinal que corroboraria algum movimento de repique. Ok? E FNC, o índice do setor financeiro, fez o mesmo, tocou aqui a faixa de suporte dado pela mínima do ano, na realidade não chegou a tocar na mínima de dezembro, tocou o menor fechamento aqui de dezembro, em 4.600. Deixa também um candle com algum caráter comprador, tem sombra inferior aqui, embora não é um candle branco, então tem um peso um pouco menor. Ainda assim, se a superação da máxima de hoje acontecer, algum repique é esperado, algum descanso dessa tendência de baixa que os preços vêm apresentando. IEX, índice do setor elétrico, encontrou ontem zona de suporte na faixa dos 26.900, que era o esperado. Ali, o mercado deixou um candle branco, superação da máxima deve trazer consigo stop dos vendidos e posições a serem feitas de retorno à média por aqueles traders mais agressivos. É isso que deve acontecer nesse mercado que tem uma boa pernada de queda, que a última perna teve 11 dias, 11% de movimento. Tá? ICOM, que é o índice do setor de consumo, também ontem havia tocado uma zona de suporte, só que hoje deixa um candle comprador bem limpo. Nítido. Superação da máxima, joga os preços para o fundo perdido aqui na faixa dos 2.700, que era uma antiga resistência. Perceba que o mercado tocou em momentos diferentes essa faixa de preços aqui. Então ali deve existir pressão de venda caso os preços se recuperem. Também há uma LTB para barrar a evolução desse mercado. IMOB, índice do setor imobiliário, perdeu ontem o fundo anterior, mas não fechou. Hoje, novamente, a diferença é que hoje deixou um candlezinho branco, com corpo pequeno, superação da máxima de hoje deve trazer algum momento um comprador em cima desse mercado. Algum retorno à média mais consistente seria o esperado. Lembrando que não há suporte próximo aqui no IMOB. Tá? Dow Jones, forte queda, o mercado toca uma zona de suporte, aqui dado pela mínima de dezembro e mínima desse ano. Ali também tem uma linha de referência de um dos alargamentos que vínhamos acompanhando. Embora a gente sabe que do ponto de vista gráfico, o Dow Jones é bastante arredio, é difícil operar e acompanhar os seus movimentos. É hora de migrarmos para os mercados futuros, começo com a avaliação do dólar, que se movimenta aí de maneira mais lateral nos últimos 8 dias, abaixo do suporte aqui em 2.460, opa, perdão, deixa eu ver se eu estou gráfico correto, não é Ctrl J, é Ctrl K, agora sim. Abaixo de 3.460, a gente tem um pivô de baixa sendo acionado. E olha que interessante, se nós colocarmos o IFR de 14,
nós estamos tendo aqui um padrão que se chama Advanced Breakdown, ou seja, a LTA do indicador já foi perdida. O que isso significa? Que existe uma grande chance da LTA dos preços vir a ser perdida. Interessante, né? Lembro que no dia 14, aqui no Farol, a gente colocou que naquele dia o mercado já estava marcando um topo abaixo do topo anterior. Ou seja, já havia saído de tendência de alta do ponto de vista técnico. Tá? Hoje, perde a LTA do IFR, ou seja, mais um sinal enviado. Falta a consolidação disso, um pivô de baixa, e aí sim, a gente deve ter a marcação de um topo do dólar. Relevante e importante. Antes da minha expectativa, né? Antes do meu alvo, melhor dizendo, que ficava lá na faixa dos 13,70. O juro seguiu em queda, consolidou a perda do fundo anterior, tem suporte agora num fundinho aqui em 13,30, é isso? 13,40. Né? O próximo suporte e mais importante fica em 13,25. Afinal, tem dois testes diferentes no tempo. Commodities. Milho. Então hoje o milho gerou compra pela média móvel de 9. Quem tinha posição vendida aqui no dia 12, hoje encerra essas vendas e vira a mão para compra. Essa venda aqui então gerou prejuízo aí de 33 centavos. Quem tinha posição pela média móvel de 21, começa a ficar tranquilo, né? O mercado vai consolidando aí a expectativa de virada após o teste da média. Lembrando que o milho fez aqui um zigue-zague ascendente, não há resistência do lado direito do gráfico, lado esquerdo, né, dizendo, a resistência fica no topo anterior em R$30. Então, uma bonita compra aí se apresenta. Assim como o boi apresentou para nós uma bonita compra, tanto aqui no dia 12, quanto agora no dia 17. Hoje fechou estável, com uma leve queda, nada aqui atrapalha o trade que está em aberto. Quem opera pela média móvel de 9, segue a média, quando ela virar para baixo, encerra a posição. Café, ICFZ15, fez um movimento que eu praticamente não esperava, né? Corrigiu de maneira aguda, eu esperava uma correção lateral. Ontem o mercado perdeu a média móvel de 9, abre espaço para buscar agora a média móvel de 21, consolida essa expectativa hoje, e é isso que a gente deve ter. Lembro, o café é muito complexo de ser operado, a gente já testou zilhões de modelos no café, e é muito difícil algum deles apresentar algum tipo de retorno consistente. Digo modelos sistemáticos, né? Testar lá IFR, média e assim por diante. O café é cotado em dólar, né? Então muitas vezes você vai comprar o café, acerta o movimento da cotação do grão, mas o dólar vai contra você. Então você imagina que tem um lucro X e acaba tendo um lucro X vezes 0,20, né? Bem menos do que você imaginava. Então muito cuidado ao operar o café. Hoje tivemos algumas atualizações, alguns movimentos dentro dos modelos que a gente acompanha. Eu começo trazendo a atualização do dia, que foi Gerdau, GGBR. O mercado atingiu a realização parcial da venda que foi feita ontem. Trazemos o stop para o ponto de entrada. Esse é um trade já então com meio risco já tirado do jogo. Bonita venda, né? O mercado foi lá, atingiu o RP rapidinho. Há uma venda no mesmo setor, CSNA3. Eu fui ousado, né? Abri venda na Gerdau, sendo que eu já tinha venda parcial em CSN. Abri venda parcial porque já tinha... Melhor, abri venda na Gerdau porque eu tinha uma posição parcial em CSN. E eu fiquei muito convicto da queda da Gerdau, como eu coloquei ontem, pelo seguinte motivo. Esse movimento aqui, da Gerdau, fala sério, não parece esse movimento aqui da CSN antes dela cair? 5 dias de queda, corrigiu em cima do suporte, perdeu o fundo, seguiu em queda. Gerdau, mesma coisa. Aqui foi 6 dias de queda, sentiu o suporte, perdeu o fundo, deu sequência. Além disso, a Goal já tinha perdido o fundo equivalente, né? Então tá aí, Gerdau que agora já está realizada parcial. Das posições que temos em aberto, CSN, como eu já disse, o stop está na máxima de hoje. Inclusive, a CSN está sugerindo algum trade de retorno à média aqui, né? Um fechou fora, fechou dentro. E a Petrobras é uma outra venda que temos com stop acima da máxima de hoje. E Even 3, outra venda, essa tá no risco ainda, não deu realização parcial, está lá em 284, esse trade aqui está incomodando, mas já foi feito, agora não tem como voltar atrás, né?
Novas posições. Começo trazendo as posições de retorno à média. Então, rumo 3. Rumo 3 é... Gol 4. Nossa, me deu um branco. Gol 4, trade de retorno à média. Candle branco, fora da banda, com uma distância boa da média móvel de 21. Distância em torno de 20% para uma volatilidade de 66. Certo? Trade que foi feito, cuja entrada aconteceu no leilão a 4,37, stop 4,08, RP 4,65. Chama atenção para o seguinte, veja que no gráfico semanal a Gol tinha uma flâmula, né? Então aqui o mastro, correção em formato triangular, então esse aqui é a flâmula. O alvo dessa flâmula, 4,22. Agora vejam outra extensão. A perna do dia 15 de maio até o dia 8/7, projetada a partir do último topo, então projeção alternada. Olha onde é que estava o alvo, lá em rosinha, 4,24. Uau, 2 fibras batendo ali, já temos então um cluster de Fibonacci. Além disso, uma linha de referência que conectava fundo de 2011, fundo 2012, fundo 2013. Olha lá na que o preço está testando a linha de referência. Então, Gol tem tudo para repicar. Quem acompanha o Busy sabe que a posição dentro da abordagem dele seria na superação da máxima de hoje. É uma conduta mais conservadora. Lembrando que esse é um trade de retorno à média. Uzi Minas não fechou tão bonita. Tá? Esse trade aqui eu fiquei até os 49 do segundo tempo para montar a posição. Montei no leilão, enquanto o leilão estava em 13,19. Então esse candle aqui ele estava bonito, ele estava fechando por aqui assim. Estava fechando um doji fora da banda. Boa parte dele fora da banda, com uma boa distância da média. Tá? Mas acabou fechando esse candle feio. Paciência, a posição já foi feita. Aqui no caso de Uzi Minas, o stop fica em R$3. Por que o stop distante do ponto atual? A gente está respeitando a volatilidade. Como o papel está com uma volatilidade alta, está com uma volatilidade de 49%, a gente tem que manter uma distância segura. E a RP ficou projetada em 366, desculpa. Não, 366 não, desculpe, 3,31. Ali, 3,31. Então esse é o trade de Uzi Minas. Eu acabei fazendo um long e short, né? É ou não é? Estou vendido em CSN, estou comprado em Gerdau. Estou vendido em CSN, vendido em Gerdau. E agora comprado em Uzi Minas. Então estou com um certo hedge aí, ajuda a diminuir o beta da carteira, a exposição a mercado. Uma outra posição que foi feita foi rumo 3, agora sim. Tá? Então rumo 3 hoje perdeu uma zona de suporte. A venda foi feita a 8,06, stop 9,10, aqui foi 2 posições, tá? 8,56 a segunda entrada, RP em 7,59. O papel aqui no dia 12 já tinha perdido o suporte, mas perdeu de maneira feia, né? Não convicta, voltou para dentro do suporte e hoje limpa, de fato, esse gráfico. Por que eu digo limpa esse gráfico? Porque se eu olho o meu lado esquerdo, eu vou procurar suporte, eu faço assim, ó. Não tem suporte. O mercado fica no vácuo. Tá? Consolidou aqui a perda da linha de referência do canal de baixo. A gente pode pegar esse canal de baixo aí, ó. E sabe fazer o quê? Fazer isso. Duplicar ele para baixo. Essa aqui seria a nova rota de negociação do ativo. Lembrando que a Rumo 3 splitou esses dias atrás. Ou seja, ela agrupou, ela implitou. Ela valia centavos, né? Quem tinha 1.000 ações passou a ter, sei lá, 100 ou 10 ações. Tá? Não, aqui é 100 ações. Tá? E isso é um indicativo muito negativo. É só para criar espaço para o mercado cair mais. Então esse gap aqui deve ser fechado no longo prazo. Por que a gente fala isso com bastante propriedade? Milk 3. Ó, implitou, fechou o gap do implit. Implitou, está vindo fechar o gap. Um papel recente que fez isso, Senhora Reside. Era cotado em 80 centavos, abriu num determinado dia em 4,60. Né? Então ela foi implitada, quem tinha 1.000 ações passou a ter 100. E foi só para abrir espaço para o mercado cair mais. Tá? Então implit é um sinal baixista para os preços. Isso já foi defendido em 1960 pelo Joseph Grenville, criador do Clímax, do ABV,
tá? E da LAD, da linha de avanços e declínios, que o Márcio Noronha tanto acompanha. Faltou alguma coisa das atualizações? Não, falamos de Rumo, falamos da Gol, falamos de Usiminas, posição aberta em GGBR, posição aberta em CSNA, stop na máxima de hoje, lembrando que pode gerar trade de retorno à média pelo fechou fora, fechou dentro. Petrobras também stop na máxima de hoje, Eneve, stop em 3, stop loss aqui, né, em 3,14 e RP em 2,84. Posições atualizadas, é hora a gente ver os destaques do dia. Começo de novo pelos bancos. Então, Itaú respeita novamente a zona de suporte dado pela mínima do ano de 2013, aqui em 25,85. Abaixo disso, em 25,20, a gente tem a mínima de 2011. A expectativa é de repique, se a máxima de hoje for superada. Percebeu que o mercado chegou a bater aqui na máxima de ontem, não rompeu, né? Tocou naquela faixa, devolveu. Se superar a máxima, algum repique mais importante deve acontecer. No gráfico semanal, isso aqui pode virar um candle branco, né? Em cima de uma zona de suporte. Com o mercado de lado. Com o FR de 14, em cima de zona de sobrevenda ajustada. Olha aí, faixa de 30, clássica de 30, né? Uma entrada para quem opera por semanal. Interessante. Ok? Além de YouTube, BBDC4, a única questão é que o BBDC4 perdeu a zona de suporte que a gente havia colocado, então já é uma situação um pouco desfavorável para essa aposta, né, de retorno médio. Banco do Brasil, BBAS3, também tem um cenário limpo aqui de retorno à média, fechou fora, fechou dentro, tocando a mínima do ano de 2012, lembro que essa faixa de R$18 a gente defendeu como alvo para esse ativo, o mercado foi lá e buscou. No semanal, dependendo do jeito que o mercado fechar, é outro papel que pode interessar para essa ótica. A única diferença é que aqui no semanal de Banco do Brasil a gente não tem papel em cima de zona de sobrevenda ajustada, né? Faltaria um pouquinho mais para trazer o FR para aquela faixa de preço. Itaúsa também chamou atenção. Sugere algum retorno à média, caso a máxima de hoje venha a ser superada. Siderurgia a gente já comentou, né? A expectativa é de repique. CSN, como eu já disse, Usiminas, montamos até a posição. GGBR é o cenário mais desfavorável. A CSN está mais limpa, com mais cara de repique. Bradespar sentiu a linha de referência do alargamento. Tá? Temos aí uma divergência de alta, então tripla divergência de alta agora na Braskem. Tá? Para quem gosta desse tipo de padrão, é uma entrada tecnicamente correta. Percebam que tanto a linha de referência de curto prazo em azul, quanto a linha de referência de prazo maior em vermelho, defendem uma entrada nesse ponto. Né? Aqui está bem claro o canal de baixo, teria bom espaço para o mercado repicar. Quem sabe buscar a linha de referência superior lá, né? Seria uma boa alta. A Vale, que ontem tocou a zona de suporte, aquela lá de longo prazo que a gente tinha colocado, né? Máxima de 2003, finalzinho de 2003, mínima de 2005. O papel tocou 13,50, ontem deixou uma sombrinha inferior, tocando a linha de referência, hoje marcou fundo no diário, teve máximas e mínimas maiores. Abre espaço para repicar, resistência 14,25, que é o gap que está aberto, fundo anterior, e resistência mais afastada 15,10. Embora não me espanta em ver a Vale dentro desse alargamento. Perceba que mesma coisa que a Brap, né? Está dentro de alargamento de prazo mais curto e de prazo maior também. Então não me espanta a Vale fazer isso aqui. Não é um cenário nulo. Okay? A Vale 3 está mais forte, né? Perceba que ela segurou e não renovou a mínima do ano. Braskem foi um papel que ontem tocou a média móvel de 21, hoje superou máxima, fechou bonita, deixou aí um Dunning de alta para quem conhece o modelo, abre espaço para buscar a zona de R$14, R$14,30. BTOW, sugerindo algum retorno à média, deixou aqui um padrão conhecido como Piercing Pattern. Né? Piercing Pattern. O papel se aproximou aqui numa faixa de suporte dos 13, não chegou a bater exatamente. A operação da máxima de hoje aciona um fechou fora, fechou dentro. A média móvel de 21 é alvo nesse cenário.
Setor, ainda dentro do setor, Pecar. Ontem deixou um candle comprador, lembro que esse papel passou por mim ontem, não cheguei a comentar ele. Fui ver hoje com atenção. O mercado sentiu uma linha de referência aqui de um canal de baixa duplicado, né? O mercado sentiu aquela zona. Não buscou o alvo de prazo maior que está lá em 53, mas o papel não vai em linha reta, né? Hoje acionou o retorno à média. A expectativa é que o mercado venha buscar as suas resistências. A primeira delas fica na faixa de 66 e 60. Muito bem. Setor de pedágio, né? CCRO. A gente tem aí o papel fazendo uma boa alta, tentando armar um pivô de alta, porém contra a média, que dificulta a confiabilidade nesse sinal. Ecor 3 também teve uma alta relevante, que mais limpa para um retorno à média. Fechou fora, fechou dentro. Aí presente deve ter divergência aqui. Ou eu estou viajando? Estou viajando, ó, o fundo foi perdido. Então não tem divergência, não tem. A gente não força a barra. Tá? Light, deixando um candle comprador. Ontem, se não me engano, a gente comentou esse ativo. Hoje superou a máxima de ontem, abre espaço para também retornar à média. JSLG3 foi um papel que eu tinha separado para comentar ontem, acabei comentando, né, sem ter muito o que falar. Hoje o mercado voltou para dentro da banda, deixou um candle branco, superação da máxima de hoje, também aciona retorno à média. Fibria, que ontem mostrou força, atingiu a linha de referência do canal de alta de longo prazo, hoje deixa um candle vendedor. Aqui a gente deve ter divergência de baixa, de fato. Ali está ela. IFR fazendo topos mais baixos, enquanto o mercado fez topos mais altos. Conseguem ver o topo mais alto no preço? Pois é, a mínima de hoje, se perdida, sugere um retorno à média, porém aqui o retorno à média seria para baixo, né, para busca da média móvel de 21 períodos. O suporte, para ser mais exato, fica lá na faixa dos R$ 47. Rapidamente aqui a SUSB, do mesmo setor, ficou estável, e a Klabin. PSSA3, tocando aí uma zona de suporte, tínhamos aqui uma simetria, né, o mercado vem seguindo a simetria desenhada, a superação da máxima de hoje abre espaço para um repique. Em relação às bandas, a gente não tem nenhum cenário tão perfeito de fechou fora, fechou dentro, que aconteceu em vários papéis. Qual 3 está dentro do movimento mais lateral, aí suporte em 18,70, 19,30, né? Suporte amplo. Superação da máxima de hoje joga o mercado para resistência localizada em 20,90. É isso? É isso. Aqui outro mercado que tem um alargamento, né? Legal. Deixa eu mostrar para vocês algumas operações de arbitragem estatística que a gente trabalhou hoje. Coloco Embraer e MRV. Opa, botei no lugar errado aqui. Então, Embraer e MRV. Está ali o resíduo. Isso aqui seria a compra de Embraer e venda de MRV. Tá? Para quem está chegando agora e não sabe o que eu estou falando, isso aqui é o long and short pelo modelo de cointegração. Certo? Então tá aí. Itube e MRV. Mesma coisa. O modelo de cointegração ele usa um ativo para prever a movimentação do outro. E o resíduo estatístico, ou seja, a diferença entre a previsão e o valor real, vira esse gráfico aqui. É o valor do resíduo, a oscilação do resíduo. Se o resíduo for estacionário, ou seja, se ele tiver propensão de retornar à média, ok? A gente pode operar. Nesse caso aqui, ele é estacionário, ele está cointegrado. Então ele tem 95% de chance de voltar para a média. Tá? De Itube subir mais que MRV ou MRV cair mais que Itube. A diferença dessa abordagem long and short é que ela não trabalha com cash neutro, ou seja, com o mesmo valor. Por exemplo, para cada papel, né? Para cada 1.000 ações de Itube, a gente vende 2.000 ações de MRV. Uma abordagem bem interessante. A gente fez vários long shorts nos últimos tempos aí, tiveram um sucesso bem
interessante. Esse aqui foi um que a gente fechou ontem ou hoje, não lembro. Foi compra de Banrisul e venda de Banco do Brasil. Isso que estava integrado com 99% de confiança. E outro que eu já tinha comentado com vocês que está no ponto de entrada é Itube e Bova. Ele está integrado com 99% de confiança. Está ali o resíduo na banda inferior. Para cada 1000 Itube, temos que vender 420 Bova 11. Certo? Então tá aí. Esse aqui é o método de cointegração. Quem tiver alguma dúvida e quiser aprender um pouquinho, eu posso mandar um artigo sobre esse assunto para vocês. Legal? Então cumpri aqui com o meu objetivo. Espero que tenham gostado do approach, da abordagem. Amanhã a gente volta a conversar. Desejo um bom descanso a todos. Quem gostou do vídeo, agradeço se der o likezinho. Valeu, pessoal.